Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre juros. E aí a gente pode trabalhar com juros simples, juros compostos. Hoje eu tenho aqui R$100. E aí eu quero investir esse dinheiro. Mas eu não sei se eu invisto ele a juros simples ou a juro composto. Eu só sei que eu quero pegar esse dinheiro daqui a 3 meses. E eu quero, claro, a opção que me dê mais dinheiro. Mas que opção é essa? A de juros simples ou a de juro composto? Vamos ver isso com calma e por partes. Imagine que eu invista esses meus R$100, sim, só tenho esses R$100, a juros simples. Quanto que no final de 3 meses que eu vou pegar lá no banco. Primeira observação que a gente tem que sempre analisar é, se eu for investir a juros simples, eu preciso saber que a minha taxa de juros, ela sempre vai incidir em cima do valor inicial. Eu sempre vou calcular os juros em cima de R$100, nesse caso, que é o meu valor inicial. Toda vez que eu trabalho com juro composto, eu trabalho com juros em cima de juros. Então, meu rendimento mês após mês é sempre com relação ao mês anterior, porque ele vai render em cima do que ele já rendeu. Se isso estiver complicado, vamos com calma. Então, vamos supor que eu estou pegando aqui R$100 e eu vou investir primeiro a juros simples. E eu sei que em juros simples, a taxa de juro I sempre incide somente sobre o capital inicial. Então, meus juros vai ser sempre calculado em cima do meu valor inicial, que nesse caso aqui, esse valor é de R$100. Então, vamos supor no mundo imaginário que nesse banco eu tenha um rendimento de 20% ao mês. E esse 20% é justamente essa minha taxa I aqui. Minha taxa I é 20% ao mês. E aí eu tenho um capital a ser investido e esse capital C é de R$100. E eu esteja querendo investir esse capital por um tempo de 3 meses. Observa que tem que ficar tudo na mesma unidade. Se aqui eu estou trabalhando com a taxa ao mês, o meu tempo também precisa ser em meses. Se eu dissesse a vocês que eu queria investir por um ano, eu ia escrever aqui um ano? Não, eu ia escrever 12 meses, porque minha taxa aqui está ao mês. Mas deixa de conversa e bora ver quanto é que eu vou ganhar ao final de 3 meses. Como eu disse a vocês, a minha taxa ela incide somente em cima do capital inicial. Então, meus juros que vai aumentar é sempre em cima dos meus R$100. Então, se hoje eu coloco R$100 no banco, daqui a um mês eu vou pegar quanto? Teria quanto no banco quando eu fosse olhar meu saldo? Então, daqui a um mês eu vou ter um acréscimo de 20% de R$100, né? Daqui a um mês vai aumentar 20%, porque a minha taxa é de 20% ao mês. Então, a cada mês eu vou ter um aumento de 20%. O que é 20% de 100? É 20% de a multiplicação 100. Quando eu cortar aqui os zeros, isso dá R$20. Ou seja, se hoje eu colocar R$100, daqui a um mês vai aumentar juros de R$20 e eu vou ter R$120 lá. No meu segundo mês vai aumentar quanto? Como é juros simples, a taxa é somente sobre o capital inicial. Então, no segundo mês, a minha taxa de 20% vai ser de novo calculado em cima de R$100, porque no juros simples é sempre em cima do capital inicial. Então, pegar essa taxa e calcular em cima do capital inicial eu já fiz, e isso dá R$20. Então, do primeiro para o segundo mês, meus juros também vai ser de mais R$20, e aí eu vou ter R$140.
No meu terceiro mês, quanto que vai aumentar? Vai aumentar R$20, porque no juros simples é sempre em cima do capital inicial, então eu só preciso calcular os juros uma vez e todo mês vai aumentar esse mesmo valor. Então, no meu terceiro mês, eu vou ter um acréscimo de R$20 e vou ficar com R$160. Observe uma coisa, no final das contas, o meu juros foi de 20, 40, R$60. Para não ter que ficar fazendo isso mês a mês, vez por vez, eu poderia fazer o quê? Que os juros foi o meu capital, R$100, vezes a sua taxa, 20 por 100, vezes a quantidade de meses. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Observe que eu posso simplificar aqui o 100, 20 vezes 3, R$60. Quer dizer que eu tive um acréscimo de R$60. Aumentou 20, aumentou 20, aumentou 20. Então, para não ter que fazer passo a passo, eu posso calcular os juros como sendo CIT, capital, vezes taxa, vezes tempo. Ok? E aí, esse valor final aqui, que é o valor que eu vou pegar no banco lá depois do terceiro mês, ele recebe o nome de montante. Montante é o valor total. Então, o montante é quem? É o dinheiro que eu coloquei lá, R$100, mais o dinheiro que eu lucrei, R$60. Então, o montante nada mais é que os juros, vamos na ordem, que o dinheiro que eu coloquei, capital, mais os juros. Então, quando eu falo de juros, eu lembro, a taxa de juros sempre incide somente em cima do valor inicial. Então, eu só preciso calcular os juros uma vez. Como é que eu calculo os juros? 20% do valor. E depois, multiplico pela quantidade de meses. Então, se eu quisesse descobrir aqui no sexto mês, o que eu faria? Ora, os juros é o capital, R$100, vezes a taxa, 20%, vezes 6 meses. Cortando aqui os zeros, ó, 20 vezes 6 dá 120. Então, no sexto mês ia aumentar R$120. Qual era o dinheiro que eu ia pegar no sexto mês? Qual é o montante? Então, o montante é o dinheiro que eu coloquei, mais o dinheiro que eu vou ganhar. Qual é o dinheiro que eu coloquei? R$100. Qual é o dinheiro que eu vou ganhar? 120. Qual é o dinheiro que eu vou tirar? 220. Bora ver. Continuando aqui, ó. Quarto mês. 160 mais 20. 180. Quinto mês. 180 mais 20. R$200. Sexto mês. 200 mais 20. 220. Se eu quisesse saber no 12º mês, depois de um ano, 12 meses lá, quanto daria? Observe que ficar fazendo isso passo a passo dá um trabalho pra gente. Então, a gente pode usar a fórmula. Qual é a fórmula? Mas se eu quisesse em 12 meses, juros é capital vezes taxa vezes tempo. Juros é capital. Quem é o capital? R$100 vezes a taxa, 20 por 100 vezes 12 meses. Cortando os zeros aqui, 20 vezes 12, isso vai dar 240. Quer dizer que em 12 meses eu vou ganhar, ó, R$240. E qual vai ser o montante? Qual vai ser o valor total no final das contas? Então, o montante é o dinheiro que eu coloquei, capital, mais o que eu ganhei, juros. Então, o montante é o meu capital, R$100, mais os juros, 240. Então, meu montante em 12 meses é R$340. Se a gente quiser continuar fazendo, a gente faz, ó. Sétimo mês, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. Aumenta 20, 240, aumenta 20,
280, aumenta 20, 300, aumenta 20, 320, opa, aumenta 20, 260, aumenta 20, 280, aumenta 20, 300, aumenta 20, 320 e aumenta 20, 340 reais. Então, para não ter que fazer de mês em mês, paulatinamente, a gente lembra que para calcular os juros é sempre capital, o valor que eu vou investir, o valor que eu vou pegar emprestado, vezes a taxa, vezes o tempo. Isso eu calculo os juros, isso eu calculo ou quanto eu vou pagar ao banco se eu pagar minha fatura atrasada, ou quanto eu vou ganhar do banco se eu investir. E o montante é o valor total. Então, é o dinheiro que eu coloquei lá, mais os juros que eu vou ganhar. Se for um empréstimo, o dinheiro que eu vou pegar, mais os juros que eu vou pagar. Então, o montante é o total. Então, juros simples, a taxa sempre incide no valor inicial. Calculo uma taxa uma única vez e multiplico pela quantidade de meses. Calculo os juros uma única vez e multiplico pela quantidade de meses, de anos, de bimestres, semestres, ok?